Existe um princípio na nossa Constituição que se chama princípio da dignidade da pessoa humana. Com base nesse princípio da nossa Constituição, as leis brasileiras devem sempre atentar, sejam leis penais, sejam leis civis, sejam leis relacionadas ao direito de família, sejam leis relacionadas ao direito previdenciário, todas elas devem atentar nesse princípio constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana. Quando nós falamos, por exemplo, em princípio da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando que o ser humano tem valor e o ser humano tem direitos. Direitos esses intrínsecos, direitos sociais, direitos que estão relacionados à sua própria subsistência de vida. E é com base nesse direito que o Código Civil ele estipulou algo que você conhece comumente como a pensão. A pensão que o pai paga para o filho, a pensão que às vezes a mãe paga para o filho, a pensão que é dada de um marido para com uma esposa num término de um relacionamento. Valor esse que a lei, o Código Civil vai chamar de alimentos. Ainda que ela chame de alimentos, não é necessariamente uma cesta básica, mas se trata de um valor monetário, um valor pecuniário, a fim de que a outra parte possa arcar com as suas subsistências para que não seja violada a dignidade da pessoa humana. Mas hoje eu gostaria que nós conversássemos um pouquinho exatamente sobre isso, sobre alimentos, sobre essa responsabilidade de pensão. Você paga pensão, você recebe pensão. A mais comum nos dias de hoje é dos pais, ou dos genitores, ou de um pai, ou de uma mãe, dando pensão para um filho na sua subsistência enquanto ele não tem condições de arcar com essa sua própria subsistência. Mas e se o filho precisar e os pais não tiverem condições de arcar com essa pensão? Como pode, num cenário como esse, manter-se a dignidade da pessoa humana, sendo que eu preciso de valores para a minha subsistência, mas os meus genitores, meu pai e a minha mãe, ou a minha mãe, não têm condições de darem esse valor? Bem, o artigo 1696 do Código Civil diz assim: o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos. Aliás, interessante essa consideração, ainda que não seja o nosso assunto hoje, que os pais também podem pedir pensão para os filhos, desde que haja essa demonstração da necessidade, com base nesse mesmo princípio também da dignidade da pessoa humana. Mas vamos continuar aqui o assunto. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e esse é o nosso assunto de hoje. E extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. O que significa todo esse juridiquês? Significa que se o filho pedir para um pai ou para uma mãe pensão e o pai e a mãe não tiver condições de arcar com essa pensão, o filho pode partir agora para os avós. Exatamente. Deve agora, e pode agora, na verdade, ingressar em desfavor dos avós, pedindo que os avós paguem a pensão, considerando que os pais não têm condições. Então, hoje, a pensão ou os alimentos pagos por avós, eles apresentam duas naturezas. A primeira, subsidiária. O que significa isso? Se não tem como pai ou mãe dar o alimento ou pagar a pensão, subsidiariamente agora nós vamos, portanto, para os avós. Mas ela pode também ter uma segunda perspectiva. Vamos supor que alguém, para conseguir sobreviver, isso é subjetivo, a lei não fala isso, na dignidade da pessoa humana seria um salário mínimo, apenas exemplificativamente. O juiz entenda que é um salário mínimo o valor necessário que a pessoa precisa para a sua sobrevivência. E os pais apenas têm condição de dar metade de um salário mínimo. Mas eu preciso de um salário mínimo para minha sobrevivência. Como fazer? Entra o segundo cenário. Agora os avós não têm apenas uma responsabilidade subsidiária, mas uma responsabilidade complementar. Eles não vão pagar todo o valor da pensão, mas eles vão complementar aquilo que os pais não tinham condições de pagar integralmente. Outra coisa interessante de nós falarmos, eu não posso decidir contra qual avô ou avó eu vou. Eu tenho que ir em desfavor de todos, para que em partes iguais tenham essa mesma responsabilidade, tendo capacidade, logicamente, para pagamento. E também é importante nós trazermos uma outra consideração relacionada a isso. Esse pagamento, principalmente de avós, dos pais também, mas principalmente dos avós,
devem ter a figura da provisoriedade, ser provisórios. Eles não podem ser definitivos, até mesmo para não estimular os filhos, ou no caso, os pais, a descansar e não se preocupar com o pagamento de pensão. Você pode estudar um pouquinho mais sobre isso, porque esse entendimento que eu estou lhe dizendo é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E eu vou lhe passar o número de um processo, para que se você tiver curiosidade você possa ir lá e entender melhor sobre esse assunto. O número se chama Recurso Especial, número 1.415.753. Se você tem direito, busque os seus direitos. Não fique na inércia. Conheça-os. Tenha conhecimento daquilo que é de direito teu, à luz da lei. Nem mais, nem menos. Esse é o programa Seu Direito. Meu nome é Felipe Ávila e conte conosco.